Graças e paz a todos. Meu nome é Renato, para quem ainda não me conhece. Mas antes de mais nada, eu gostaria aqui de externar minha gratidão a Deus por essa porta aberta, de externar minha gratidão a Deus pela oportunidade que Ele me deu de poder servi-lo através desse ministério. Gostaria de agradecer pela vida dos líderes da Segunda Igreja Batista Nacional em Diadema, através da vida do pastor Rinaldo, pastor dessa igreja, o pastor dessa congregação. Gostaria de agradecer pela vida de todos os membros que fazem parte desse ministério, liderado pela irmã Adriana. E por fim também agradecer pela vida de cada membro dessa comunidade, pela forma com a qual acolheram a mim e minha família com carinho, com zelo, com cuidado. E nós podemos dizer com toda clareza, certeza e tranquilidade de que nós já nos sentimos parte da família Sibinadi. Então Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Bom, dito isso, vamos começar nossa aula, né? Mais uma vez, nós compartilharemos a aula através dessa ferramenta. Nós estamos atravessando um momento complicado, o que não nos permite que nós nos reunamos fisicamente. Mas creio que através dessa ferramenta também nós poderemos ser edificados aí, para a glória de Deus. Amém? A classe EBD de adultos utiliza essa revista, 9 Marcas de uma Igreja Saudável. É uma revista composta por 12 lições, é uma revista com temas relevantes para a igreja, é uma revista densa, é uma revista que nós já vimos trabalhando com ela há algum tempo, mas esperamos de coração que essa jornada esteja sendo proveitosa, esteja sendo edificante, relevante, que traga um novo significado à forma como cada um de nós entende e pratica a nossa vida em conjunto com a igreja local. Sabe, irmãos, eu me sinto muito edificado como cristão quando eu estudo, quando eu compreendo melhor estas que, sem sombra de dúvida, são marcas genuinamente cristãs, são marcas genuinamente bíblicas, evangélicas, que eu devo portar na minha vida e que você também deve portar na sua vida. A semana passada nós já iniciamos essa lição que nós falaremos hoje, que é a lição 11, que fala da marca 9, liderança, que tem como texto base Efésios capítulo 4, do verso 7 ao 16. E antes que nós comecemos a falar sobre o assunto de hoje, que é o outro ofício, seria legal nós pegarmos aí um gancho com o que foi tratado, os melhores, alguns aspectos do que foi falado na semana passada, na aula da semana passada, até para que a gente tenha uma melhor compreensão do que nós vamos falar hoje. Amém? Bom, nós, na semana passada, falamos sobre alguns temas importantes relacionados à introdução e ao diaconato, tá certo? Ali Deus disse a Adão e Eva que dominassem a terra, disse a Adão e Eva que sujeitassem os animais. E esse domínio, porém, tem relação direta com o fato de nós, seres humanos, sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Então Deus deu a nós, a todos nós, homens e mulheres, o poder de representá-lo, ou seja, de sermos vice-representantes, vice-regentes dele aqui na Terra. Né? Nós sabemos que, tradicionalmente, no mundo, as pessoas veem essa parte de domínio, torcem um pouco o nariz, né? Mas, biblicamente, a autoridade é um bom presente de Deus que reflete seu domínio sobre nós. Então, a autoridade constituída biblicamente é um presente de Deus para nossas vidas. Lá em Filipenses capítulo 1, verso 1, também nós vimos 2 ofícios, né, que exercem a liderança servil ali, de formas diferentes. Os bispos, que nós falaremos hoje, e os diáconos. Né? E qual o papel dos diáconos, o que foi falado na semana passada? Basicamente, a função dele é cuidar das necessidades físicas da igreja, com o objetivo de unir o corpo sob os ministros da palavra, para que desse mais liberdade, para que o ministro da palavra não tivesse que ficar se atendo a essas outras questões também importantes da vida da igreja. Eu não sei se vocês vão se lembrar da aula passada, mas em Atos 6, houve aquele problema da discussão entre os cristãos gregos e de fala hebraica também, os cristãos gregos falando que as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos diários, né? E levaram isso para os apóstolos, e os apóstolos pediram para que dentre eles escolhessem ali 7 pessoas para que fizessem esse trabalho das mesas. Então,
a partir daí surgiu dois serviços, o Ministério das Mesas e o Ministério da Palavra. Lembrando que ambos são necessários, né? E a aula passada também foi encerrada demonstrando quais as qualificações específicas para que a pessoa possa exercer o diaconato, né? Que está lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Mas basicamente o que foi falado ali, dentre outras coisas, em resumo, é a maturidade do cristão para exercer essa atividade. Bom, dito isso, nós agora vamos entrar na nossa lição de hoje, que é o outro serviço, que é a parte do ministério pastoral. Então aqui, vamos ler novamente aqui, Filipenses capítulo 1, verso 1, para relembrar esse texto, Filipenses 1, que diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então aqui ele já menciona esses dois tipos de serviço, né? Dos bispos, que é o ministério pastoral, que é o objetivo dessa aula nossa de hoje. Em primeiro lugar, é importante nós definirmos alguns conceitos aqui, né? A igreja é uma congregação definida de pessoas, né? A igreja dá um tom de pertencimento, né? A gente observa ali as pessoas que Deus colocou em nossas vidas para cuidar da gente e para que nós também cuidemos delas. Vamos observar aqui em Atos 6 novamente, quando os apóstolos falam nós e vós, né? Vamos lá, Atos 6 novamente, dos versos 1 ao 7. Atos 6, versos 1 ao 7. Vamos lá. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Isso os apóstolos falando, né? Tal proposta, verso 5, tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também grande número de sacerdotes obedecia à fé. Bom, então nós vimos aqui que por conta desse problema, os apóstolos, os 12, né, eles pediram para que todos os discípulos escolhessem entre eles homens com determinadas qualificações para que passassem a eles esse ministério das mesas, né? Que é do diaconato. Então nós percebemos muito ali nós e vós, nós e eles, né? Então nós sendo os apóstolos e vós os discípulos. E por que eu falei que a igreja é uma congregação de pessoas? Nós vemos aqui, fazendo parênteses, que existem formas de escolha de lideranças diferentes em determinadas, com todo o respeito, né? Mas de formas diferentes. Então, por exemplo, você pega algumas formas de administração da igreja que são monárquicos, né? Você pega, por exemplo, os católicos aí, com todo respeito, né? Então, é feita a nomeação dos líderes. Você pega, por exemplo, o governo de poucos, que, por exemplo, são os presbiterianos, também é por nomeação. Você pega lá, por exemplo, o episcopal, que é de cima para baixo, é uma ordenação. E você pega a congregacional, que são os batistas, eles são indicados e eleitos. É o que nós vemos aqui que aconteceu nessa passagem de Atos 6. Dessa forma, a gente precisa descobrir, por que é importante falar sobre isso? A gente precisa descobrir o valor, a ocupação e o papel de cada indivíduo na vida da igreja local e na tomada de decisão na igreja local. A igreja local, ela é congregacional, mas ela não é democrática, ela é teocrática. E por que isso? Deus governa. E eu vou explicar para vocês por quê. Nós temos o Espírito Santo, nós somos salvos, nós conhecemos a Escritura. Então o raciocínio
o que o Deus quer, não é o que eu quero, não é o que eu acho melhor, porque aquela determinada pessoa tem uma característica que eu acho que deve ser adequada ao diaconato, ao ministério pastoral. Então, o meu raciocínio deve ser, o que Deus quer? Esse deve ser o meu pensamento para que eu tome as decisões em relação a isso. Então, eu devo participar, por exemplo, dessas assembleias para a escolha dessas pessoas, segundo a vontade de Deus. Então, essas decisões, elas são tomadas de acordo com a vontade de Deus, ou pelo menos elas devem estar comprometidas em busca da vontade de Deus. Então, essas pessoas que estão exercendo esses cargos, eles foram colocados lá através de nós, mas para fazer a vontade de Deus. Amém? Estão juntos comigo aí, gente? Então, portanto, a liderança da igreja é dada por Deus através da congregação. E por isso que eu fiz esse parênteses aqui. Tá? Então, em Filipenses capítulo 1, verso 1, nós temos aquele outro ofício, que é o ministério pastoral. Então, no Novo Testamento, nós vemos ali as pessoas falarem sobre presbíteros, bispos e pastores. Queria ler com vocês agora Atos 20. Atos 20, nos versos 17. Atos 20, verso 17, que diz o seguinte: De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E eu queria, um pouquinho mais adiante, no verso 28, que fala o seguinte: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Amém? Para pastorearem, continua, para pastorearem a igreja de Deus. Então nós vemos aqui, em Atos 20, 17 e também o verso 28, que o texto mostra que os termos são usados de forma intercambiável, né? Descrevendo 3 diferentes aspectos do ministério pastoral. Então, vejamos, a gente tem lá bispos. Bispos vem de episcopos, uma palavra grega. Aliás, essa raiz, iskopos, ela é a mesma raiz da palavra telescópio, de observar, né? Então, o bispo ali tem a característica de supervisão, de liderança. A outra característica aqui, que é mencionada em Atos 20, presbíteros anciãos. Isso não quer dizer estritamente relacionado à idade. A gente vê, por exemplo, Timóteo, que é um pastor jovem, né? Mas sim a maturidade que a pessoa deve ter, a autoridade que ela tem, a sobriedade que ela tem, a sua capacidade de discernir as coisas de Deus. E por fim também, no verso 28, fala sobre pastores, né? Do grego poimen. Mostra o trabalho de nutrir e proteger as ovelhas de Cristo, o cuidado individual, o acompanhamento, o envolvimento pessoal e a presença na vida das pessoas, né? A gente costuma dizer que o pastor, ele tem cheiro de ovelha, né? Ele está ali no dia a dia envolvido com cada uma dessas pessoas aí. E essas palavras andam sempre juntas, né? Elas descrevem as mesmas pessoas, a mesma função. E são apenas ferramentas pelas quais nós podemos entender as atribuições do pastor e quem ele é: bispo, presbítero e pastor. E diante da importância do ministério pastoral, a igreja deve procurar uma liderança que tenha determinadas características também. Que ela seja qualificada, que essa liderança seja plural e que essa liderança também seja capacitadora. Inicialmente, nós vemos aqui na revista a liderança capacitadora. Então, ele menciona aqui, o autor, primeira carta ao Timóteo, verso 3, aliás, capítulo 3, verso 1. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 1 Timóteo, verso 3, 1. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Eu vejo aqui que Paulo, ele em nenhum momento ele está dizendo que é bom desejar isso. A bem da verdade, seria melhor que ninguém desejasse isso, a não ser que Deus colocasse no seu coração esse desejo, né? Mantendo esse desejo firme e comprometido por toda a caminhada dessa pessoa que tem esse desejo também.
E aí eu gostaria de continuar aqui dos versos 2 a 7. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem na sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Verso 5. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Verso 7, para finalizar, também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Então, infelizmente, nós vemos em algumas sucessões pastorais que não é a busca de uma pessoa que atenda às qualificações e prioridades bíblicas, mas ao contrário, nós pegamos igrejas procurando um currículo brilhoso em detrimento de um caráter piedoso. Nós vemos igrejas buscando mais um administrador em detrimento de um pregador. Nós vemos também igrejas buscando mais coachings motivacionais do que um homem de Deus que lidere o ministério da palavra. Então, o que buscar em um pastor? Essa é a pergunta. E isso nós temos também nas cartas pastorais, né? Na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, e Tito, capítulo 1. E essa lista de qualificações, ela é basicamente parecida com a lista dos diáconos. A grande diferença substancial é a aptidão para ensinar. O pastor deve ter aptidão para o ensino também. E o pastor deve ser capaz de quê? De cuidar das ovelhas de Cristo através da palavra, nos seus diversos contextos, né? Aulas, em pregações, em aconselhamentos, em discipulados, né? E para ensinar, deve manejar bem a palavra da verdade. Vamos lá, em 2 Timóteo, capítulo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Estão acompanhando aí, gente? 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então o pastor deve ter essa qualificação. Então, para ensinar, ele deve manejar bem a palavra da verdade. Resumindo, ele deve ter um bom conhecimento da Bíblia, da igreja e da teologia. O segundo dos 3 aspectos aí que a igreja, a congregação deve buscar, é com relação à liderança plural. E eu pergunto, é possível que a igreja possa ser pluripastoreada? Eu entendo que sim. Né? O Novo Testamento, inclusive, aponta a liderança plural em cada igreja. Nós temos alguns exemplos aqui, Atos 11:30, 15:4, Filipenses 1:1, que nós acabamos de ler, Atos 20:17. Então, nós vemos que... vamos pegar um aqui, por exemplo, Atos 11:30. Atos 11:30. Atos 11:30. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e Saulo. E o fizeram enviando as suas ofertas aos presbíteros. Ó, falou aqui no plural. Né? Vamos pegar aqui, por exemplo, Atos 15:4. 15:4. Vamos pegar aqui. 15:4... Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, singular, pelos apóstolos e presbíteros, plural, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Queridos irmãos, nós temos outros exemplos a esse respeito, mas nós vimos aqui que o padrão observado é presbíteros, bispos e pastores no plural e a igreja no singular. Né? Então, mas isso não significa que essas pessoas vão dividir o púlpito igualmente com o pastor da igreja, mas sim que todos vão cuidar do povo de Deus em seus múltiplos contextos. Não significa também que as pessoas vão ser remuneradas por isso. Né? Então, via de regra, são pastores designados para certos ministérios, para ministérios específicos. Então vai ser o pastor auxiliar disso, o pastor auxiliar daquilo, o pastor auxiliar para aquela congregação, o pastor auxiliar para aquele projeto ou para aquela atividade. Então, queridos, em suma,
não é uma divisão do pastoreio da igreja, mas sim um apoio ao pastor nas tarefas que da igreja que vão naturalmente se multiplicando à medida que seu ministério aumenta, da mesma forma que a sua congregação aumenta também, né? Inclusive, o pastor Mark Dever, ele diz o seguinte, abre aspas, né? E ele considera que um dos momentos chaves para o crescimento em saúde de sua igreja foi quando ela reconheceu a pluralidade de presbíteros. Então ele viu que ali foi um momento que houve um agir diferente do Espírito Santo de Deus sobre aquela igreja. Amém? Tamo junto aí, gente? Bom, legal. A última qualidade da liderança, além da plural e da qualificada, é a capacitadora, né? Como muitos enxergam o pastor? Como muitas pessoas enxergam o pastor? Muitos enxergam como provedores de serviços espirituais, no aconselhamento, no discipulado, na visitação, no evangelismo, enquanto o papel dos membros ali é apenas participar do culto e participar das ofertas também, né? Alguns outros enxergam o pastor como o diretor executivo da igreja, uma espécie de céu, né? Que tem como responsabilidade prover o culto atrativo, tem como responsabilidade ali gerar múltiplos ministérios para a igreja, enquanto o papel dos membros ali é se envolver em um dos inúmeros departamentos da igreja, né? E estas duas visões de provedor de serviços espirituais e de diretor executivo, como por exemplo um céu, trazem parte da verdade. Pois um pastor deve realmente nutrir o povo com a palavra de Deus e também liderar a igreja em serviço. Entretanto, uma visão mais bíblica é enxergar um pastor como um treinador. Aquele que treina discípulos para se engajarem na grande comissão e realizarem os seus ministérios. E essa é a visão e filosofia do apóstolo Paulo, quando nós vemos ali no texto base da lição, em Efésios capítulo 4, vamos pegar aqui, Efésios 4, verso 12. Efésios 4, verso 12, que diz o seguinte: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Vocês veem aqui, que diz que os pastores mestres foram dados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Esse seu desempenho do seu serviço é o serviço de quem? É o serviço dos santos. Né? Então, o papel dos pastores é aperfeiçoar, treinar e equipar os santos para que eles realizem os seus respectivos ministérios. E a partir de então, tanto os pastores quanto os santos realizem adequadamente seu papel. Dessa forma, o corpo é edificado até chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo, como nós vemos aqui no verso 13. Nós temos aqui, no final da lição, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas nós temos aqui um fluxograma. Deixa eu ver se aqui vai ficar. Acho que não vai ficar bom, não. Eu vou tentar aqui, ó. Bom, enfim, nós temos esse fluxograma em que nós temos a seguinte situação. Cristo, deixa eu virar aqui, melhor. Cristo, ele capacita, deixa eu colocar assim, ó. Cristo, ele capacita e presenteia a igreja. É um fluxograma isso aqui. Cristo capacita e presenteia a igreja com ministros da palavra. Esses ministros da palavra treinam os seus santos para o ministério. Por sua vez, o ministério dos santos desempenha o serviço mútuo, que o alvo é alcançar a imagem de Cristo, e isso se torna um ciclo que nunca tem fim. Portanto, meus irmãos, essa foi a lição de hoje. Eu os convido para que não percam a próxima lição, do próximo domingo, que será a finalização
dessa marca, liderança, onde nós vamos estudar quais são as implicações para a vida da igreja, ou seja, a relação da maneira como os membros da igreja enxergam a liderança para um ministério fiel. Então, convido a cada um de vocês, não percam a próxima aula do próximo domingo, tá ok? Se vocês eventualmente tiverem dúvidas, nos acionem pelos canais da igreja, pelo próprio Facebook, que à medida do possível nós responderemos a vocês. Nesse momento eu quero te convidar a fechar seus olhos para que nós encerremos esse encontro dessa semana, né? Que nós possamos, na verdade, agradecer a Deus. Mais uma vez, obrigado a todos aí pelo carinho que vocês têm demonstrado a mim e a minha família. Curve sua fronte, por favor. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado, pois o Senhor nos permitiu ter esse tempo de reflexão, Pai. Molda, Senhor Deus, a nossa igreja, segundo a Tua palavra, para que possamos fazer aquilo que Te agrada e honrar o Senhor em toda a nossa vida congregacional, Senhor. Faz, Senhor Deus, com que nossa igreja seja composta por crentes amadurecidos e seja também uma igreja santificada, Pai, operosa, correta, dirigida pelo Senhor no cumprimento da missão que temos. Te louvamos, ó Deus, por esse tempo de estudo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe.